Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder estar com você aqui para partilhar um pouco da minha reflexão para o texto que a igreja nos propõe do Evangelho desta terça-feira, que é retirado de São Mateus, no capítulo 9, versículo de 9 a 13. É o texto onde nós vemos aqui o início da vocação de Mateus. Inclusive, hoje nós celebramos a memória, a festa, na verdade, deste apóstolo, deste evangelista também, que foi o apóstolo São Mateus. Mateus era um cobrador de impostos e naquela época os cobradores de impostos não eram bem vistos, por quê? Porque às vezes eles cometiam alguns atos de desonestidade, né? Em vez de cobrarem apenas aquilo que deveriam cobrar, às vezes cobravam um pouquinho a mais e acabavam que embolsando aquele valor para si. Mas enfim, Jesus chama mesmo assim Mateus para fazer parte do grupo dos apóstolos. E Jesus, quando está ali na casa de Mateus, junto com outros cobradores de impostos e outros pecadores, ele é questionado por que faz isso pelos fariseus. E Jesus diz o seguinte: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A finalidade de Jesus é fazer com que os pecadores se convertam. Jesus, de fato, não veio para aqueles que são santos, para aqueles que são justos, para aqueles que estão bem diante de Deus, mas veio para os pecadores. E quando Jesus vem para os pecadores, nós devemos entender muito claramente que isso não significa que nós devemos continuar pecando. Não, até porque Deus não quer que nós pequemos. Deus quer que a gente seja santo, que a gente seja semelhante a Ele, parecido com Ele. Sede santos, porque vosso Pai no céu é santo. Então, o desejo de Deus para nós é que a gente abandone o nosso pecado, abandone nossa vida de erro e procure segui-lo de todo o coração, procure amá-lo de todo o coração. Mas, no entanto, Jesus ele faz um gesto aqui que muitos de nós, às vezes, nós acabamos nos esquivando desse gesto de Jesus, sabe? Porque Jesus era aquele que se aproximava dos pecadores. Jesus era aquele que conversava com os pecadores. Jesus era aquele que tinha uma amizade. Sim, Jesus tinha uma amizade com os pecadores. E nós, nas nossas comunidades, às vezes na nossa vida, nós nos esquivamos, né? Daqueles que pecam, daqueles que não pensam como nós, daqueles que vivem uma vida devassa, que vivem uma vida errada, daqueles que vivem uma vida que não está de acordo com o Evangelho ou com a fé católica. Enfim, nós acabamos nos esquivando dessas pessoas, sabe? Nos discriminando essas pessoas. Nós acabamos nos comportando que nem os fariseus, sabe? Que os fariseus, eles entendiam o seguinte, que só pelo fato de você se aproximar de um pecador, você poderia se contaminar com aquela pessoa. Você poderia, vamos dizer, se tornar-se impuro pelo fato de você estar próximo daquele pecador. Parece que na cabeça de alguns católicos, na cabeça de alguns cristãos, infelizmente, ecoa um pouco essa concepção farisaica, né? Parece que se eu me aproximar de alguém que não fala a mesma língua que a minha, ou não conversa as mesmas coisas que eu, ou não tenho as mesmas posições que a minha, parece que eu já vou ficar impuro, eu já vou perder a minha santidade, né? Essa é uma compreensão muito, sabe, errada, equivocada, porque nós devemos acolher aqueles que são pecadores, aqueles que também não pensam como nós. Agora, é claro, o acolher, o estar próximo dessas pessoas é com desejo de convertê-las, é com desejo de fazer com que elas conheçam o amor de Deus, não condenando-as de forma imediata, dizer, olha, você está errado, etc., né? Mas no diálogo, na amizade, fazer com que elas compreendam que aquilo que vivem, ou aquilo que fazem, o que falam, o que pensam, não é bom para a sua salvação, não é boa para a sua caminhada com Deus. Mas isso é feito
a partir de diálogo, a partir de coisas claras, a partir da amizade sincera, né? Nós somos convidados a anunciar o Cristo, não por, vamos dizer assim, imposição. Cristo não se impõe a ninguém, mas por atração. A evangelização ela acontece por atração. Eu falo de Jesus, falo do nome de Deus, falo das coisas boas que o Senhor fez na minha vida e a pessoa se sente atraída por esse testemunho de vida. Ela se sente atraída por aquilo que Deus fez na minha vida, né? E não impor, não porque você fez isso, que se você não fizer você vai para o inferno, etc, 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 né? Chega um ponto que a gente vai falar isso, né? Na evangelização, mas não é o primeiro momento, não é esse. O primeiro momento é falar do amor de Deus que transforma tudo, que perdoa tudo, que acolhe a todos e que faz com que todos tenham a possibilidade de tornarem-se santos para Ele e para se salvarem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de nos aproximar dos pecadores, não tenhamos medo de nos aproximar daqueles que, às vezes, não têm o mesmo pensamento que o nosso. Por quê? Porque Jesus também acolhia, Jesus também se aproximava dos pecadores. E é isso que faz diferença na nossa vida, e isso que também nos faz semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. A você, um ótimo dia. Shalom!